Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Na semana em que se assinalam os 3 anos da declaração da pandemia da Covid-19, vamos falar do impacto que essa declaração teve no mundo, das diferentes respostas e o que nos aguarda neste mundo pós-Covid. Na semana em que foi noticiado que um grupo pró-ucraniano pode ter estado por detrás da explosão do gasoduto Nord Stream 2, vamos analisar o impacto que esta revelação pode ter no apoio ocidental ao governo de Kiev. Como sempre, estamos na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Começando pelo mistério que já tem 6 meses, em setembro, explosões subaquáticas sabotaram o gasoduto Nord Stream 2. O evento parecia ter caído no esquecimento perante os avanços e recuos da guerra e as suas atrocidades, mas notícias recentes, com potenciais implicações para Kiev, voltaram a trazer o tema para a atualidade. Em resumo, os responsáveis dos serviços de informações norte-americanos indicaram ao New York Times e ao Washington Post que os responsáveis pelas explosões podem ser membros de um grupo pró-ucraniano. As cadeias públicas alemãs ARD e SDR e o jornal Die Zeit adiantaram ainda que procuradores federais descobriram que os sabotadores usaram um iate alugado a uma empresa polaca, aparentemente detida por ucranianos. O ministro da Defesa ucraniano, por sua vez, já negou qualquer ligação à sabotagem. For me, it's a little bit strange story because this story is nothing with us. And I think that investigation of official authorities will describe every details, because it's like a complement for our special forces, but this is not our activity. Bom, Vasco, como podemos interpretar estas revelações? Eu começaria por registar a coincidência feliz em se ter descoberto esta nova conspiração, poucas semanas depois de Seymour Hersh ter escrito no Substack uma investigação que responsabiliza o governo americano, uma coisa, aliás, para quem leu, muito detalhada. Portanto, agora o que é que ele escreveu, para quem não leu e quem não sabe, basicamente, num breve resumo? O texto é muito longo, ele basicamente atribui a responsabilidade à Marinha Americana, portanto, claramente aponta para uma série de dados, uma série de índices que assentam em fontes, naturalmente, que indicam que foi, de facto, a Marinha Americana. O relato, este relato que eu acabo de referir de Hersh foi muito contestado, mas de qualquer forma, vamos lá ver, agora temos temos uma história no New York Times, no Washington Post, que cita fontes da comunidade de intelligence e aponta para um grupo de 5 pessoas, incluindo uma mulher, que usaram um iate que aparentemente está registado em nome de 2 ucranianos. E a conclusão lógica é que a Ucrânia que é responsável. Acho isto completamente absurdo, como é evidente. Eu continuo a pensar que faz sentido pensar que foram os Estados Unidos a fazê-lo. Não me parece estas coisas que saíram agora, não acho que sejam convincentes, levantam muitas questões. E portanto acho que é conveniente, pronto, que saia este tipo de notícia, e recordo que ainda há investigações a decorrer, mas também tenho pouco otimismo, pouca esperança que essas investigações que estão a ser conduzidas por vários governos cheguem a alguma conclusão. Portanto, isto é mais areia para os olhos. Tu também não estás muito convencido, João? Eu discuto isto na base de Hitler está na Antártida, ou seja, nós não nos podemos esquecer que estamos em guerra e que a informação e a desinformação são absolutamente constantes. Há as investigações, como o Vasco estava a referir, que estão em curso por parte de dinamarqueses e de suecos, que não têm avançado muitos dados publicamente. E as revelações dos órgãos de comunicação social alemães referem-se à investigação
dos procuradores alemães. Sim, mas há ainda outras investigações que estão a decorrer por parte dos governos suecos, por parte do governo dinamarquês, e os factos que existem comprovados até ao momento é a ocorrência de explosões massivas no oleoduto, que foram provocadas por cargas explosivas muito significativas. Estamos a falar de dispositivos de utilização militar, mas não temos nada mais de apurado até ao momento. Depois temos a questão de a quem aproveita o crime. O crime aproveita a todos, exceto, em parte, à empresa detentora do gasoduto. E ainda assim, pode-se mesmo aventar a possibilidade de essa empresa ter interesse por motivos de seguros em que o gasoduto seja sabotado. Portanto, estamos numa situação que é típica de situações de guerra, de propaganda e de contra-propaganda, e daí a comparação com Hitler está na Antártida. Mas devemos estar atentos, por exemplo, ao que poderá ser a reação do governo de Berlim, que no início da guerra tinha um papel dúbio, não é? Estava dependente, por um lado, do fornecimento de energia russo, por outro lado, era também um aliado da Ucrânia. Apoio que aumentou com a redução da dependência do gás russo e que culminou recentemente também no envio dos tanques Leopard 2. Mas a nós o que nos interessa neste caso é a maneira como estas informações que são lançadas para manipular as opiniões públicas dos diversos países são trabalhadas e que efeitos têm. O efeito que isto possa ter na Alemanha é absolutamente dúbio a partir do momento em que o governo alemão está agora na fase positiva de considerar que passou um inverno e nós conseguimos evitar esta dependência do gás russo e encontrar alternativas. Ora, isto entra noutra lógica, entra na lógica de que há uma ação ativa por parte de forças de países da NATO, sejam norte-americanos, sejam outros quaisquer, que estão a colaborar diretamente com ucranianos em atos de terrorismo, neste caso, porque isto trata-se de um atentado que é um ato de terrorismo contra o Estado russo e subsidiariamente contra a parte que a Alemanha ainda detém na empresa, uma empresa que está em processo de desativação. Mas nós temos de ver que neste mundo de guerra as coisas nunca são como os contentores, os participantes no conflito imaginam na altura. Eu dou um exemplo muito simples. Todos nós temos uma noção de como evoluiu, pelo menos na frente ocidental, a guerra entre a Alemanha nazi e os aliados, sobretudo a Grã-Bretanha. Ora, desde 1941, 42, que os aliados passaram a ter acesso às comunicações de mais alto nível militares alemães. Os aliados capturaram a máquina de encriptação das comunicações militares alemãs e tiveram acesso a essas comunicações durante um período muito longo e esse decifrar das comunicações militares alemãs teve um papel muito importante nos combates, sobretudo na frente ocidental e subsidiariamente apenas um pouco na frente leste. E essa descoberta, apesar de envolver milhares de pessoas, foi mantida em segredo até 1974. Basta dizer que Peter Calvo-Rosso, que foi Mas isso então leva àquela questão que o Vasco também começou por referir, que é, são divulgadas estas notícias com base em elementos dos serviços de informações. Isto pode ser também a transmissão de algum tipo de mensagem para... É uma guerra de propaganda e contra-propaganda, porque passam-se décadas. Nós estamos a falar de algo que foi mantido em segredo, apesar de envolver milhares de pessoas e dezenas de pessoas ao mais alto nível, durante mais de 30 anos. Isto é só para dar uma ideia. Era mais fácil manter a informação E quem te garante a ti agora que não é impossível manter em segredo determinado tipo ninguém está a dizer isso, mas os tempos de facto eram mais fáceis. Agora, esta notícia do New York Times
diz, no essencial, que estas pessoas, ou que descobriu-se isto, porque estas pessoas que tiveram a capacidade, não é? Tiveram a capacidade de executar uma operação tão complexa, tão sofisticada, depois esqueceram-se de limpar os vestígios, não é, dos explosivos. É isso que vem na notícia. Nós descobrimos isto porque há vestígios no navio que as pessoas esqueceram-se de limpar. A sério? Quer dizer, isto não é Mas poderiam também ter credível, sido outras. O próprio artigo é daqueles artigos que está reduzido na base de, por um lado, mas por outro. Pois, Portanto, é um artigo não conclusivo. Como é publicado no New York Times e como alegadamente está a citar fontes ligadas aos serviços de informação, E no Washington Post tem um outro peso. O que isto pode ser, eu não sei se é, mas o que pode ser é um aviso do governo norte-americano aos ucranianos. Tipo, tem um juiz e começam a negociar qualquer coisa. Mas isso nós não sabemos, quer dizer, é uma especulação. Para além de que foram noticiadas e admitidas recentemente várias outras operações ucranianas fora da Ucrânia. Sim, mas isso é coisa diferente, não é? Porque o que eu São operações militares, propriamente ditas. E alvos militares. Há alvos militares. E no caso dos alvos na Crimeia, com luz verde dos Estados Unidos. Agora, o que isto pode ser, e mais uma vez, mera especulação, não tenho qualquer evidência disto, como é claro, é de facto um aviso ao governo de Zelensky para começar a pensar nas negociações e na paz, porque Biden tem eleições daqui a 1 ano e meio e, portanto, pode ser uma coisa desta natureza. Ou pode não ser nada disso. Ou pode não ser nada disso. A guerra não beneficia normalmente um presidente em funções? Não neste caso. Uma guerra que perdura durante 2 anos e que parece haver um stalemate não beneficia, sobretudo quando o rival diz que acaba com isto tudo em 24 horas. E nós ainda estamos no princípio disto. Isto, por si só, ainda vai no ar. Para dar outro exemplo da Segunda Guerra Mundial, nós ainda vamos, de certeza, deparar-nos com situações semelhantes àquilo que aconteceu com o massacre de Katyn. O massacre de Katyn, para contar a história muito rapidamente, tem a ver com a chacina que foi feita pelo NKVD, da inteligência e da oficialidade polaca. Estamos a falar de mais de 40 mil mortos que foram liquidados em vários pontos da Polónia ocupada e em território soviético e que foram enterrados em valas comuns na floresta de Katyn, na Rússia Ocidental, no distrito da província de Smolensk. Estas fossas foram descobertas pelos nazis que propagandearam isto como exemplo de um crime de guerra dos comunistas soviéticos. A Cruz Vermelha Internacional inspecionou o local, chegou a conclusões semelhantes e tudo isto ficou tapado pelo fumo da guerra e não foi levantado sequer durante o processo de Nuremberg. O Estado soviético e o Estado russo negaram a ocorrência destes massacres até ao período final da perestroika com Mikhail Gorbachev. E temos aqui o exemplo daquilo que foi um massacre efetivo perpetrado por forças soviéticas que tinham ocupado a Polónia, que foi descoberto pelos nazis, denunciado. É uma dos raros casos em que não foi uma mentira de propaganda nazi. É provavelmente até o único caso em que não há uma mentira de propaganda nazi e não funcionou durante a guerra e tornou-se até hoje, na prática, mais um motivo de contencioso histórico entre russos e polacos e depois, por arrasto, vem tudo o resto, ucranianos, alemães e tudo mais. Isto, portanto, só para dar uma ideia de que nestes períodos de guerra o que acontece tem de ser visto com pinças. Nós não podemos aceitar os atos de propaganda que são avançados por um lado e por outro. E a comunicação social tem uma tendência no Ocidente, sobretudo, e em Portugal, para aceitar isto de uma forma não crítica e não de ter memória do passado. E nós temos até um passado de guerras coloniais daquilo que escondemos e que esconderam os nossos aliados, como por exemplo o uso de napalm durante as guerras coloniais portuguesas, que foi negado sistematicamente pelas Forças Armadas, até um grupo de historiadores, entre os quais se encontrava, por exemplo, António Araújo, que teve recentemente problemas com a comunicação social portuguesa, que denunciaram com provas
que houve um uso do napalmese que era fornecido por empresas suíças, tal como nós tivemos fornecimentos durante todo o período da Guerra Colonial por parte da NATO e dos nossos aliados, a Alemanha e a França. A guerra fez quase esquecer que a 12 de março vão assinalar-se os 3 anos do dia em que o diretor da Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente a pandemia da Covid-19. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 3 anos depois, uma guerra praticamente fez esquecer a pandemia, isto apesar dos números continuarem a crescer e estarem a aproximar-se dos 7 milhões de mortos a nível global. A esta distância, como é que podemos olhar para o impacto da Covid na política mundial? Dissemos muitas vezes que a Covid ia mudar o mundo. Dissemos, não? Dissemos, foi dito, não Foi dissemos dito. nós, foi dito muitas vezes Foi dito, foi isso. Mudou realmente? Algumas coisas mudaram, claramente. Ou seja, teve algum efeito transformador, digamos assim, na política internacional? Duvido. Como no passado, epidemias também não tiveram grande transformação, excetuando uma ou outra. Agora, eu acho que há coisas muito interessantes. Ainda me recordo quando começou a pandemia, aquilo que se dizia, enfim, na comunicação social, é uma guerra equivalente à Segunda Guerra Mundial e coisas do género. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve, de facto, um problema de saúde pública e os governos reagiram de uma forma absolutamente excessiva e acho com imensos prejuízos para a economia mundial e para a saúde mental e outras das pessoas. Isso, quer dizer, ainda estamos a assistir às repercussões, ainda estamos a ver isso no aumento de doenças, cancros e coisas que não foram tratadas na altura, não foram diagnosticadas. Portanto, a esse nível, sim. A outro nível, vamos lá ver, a política muito zelosa de Xi Jinping, até há relativamente pouco, o Covid-0, também criou um problema muito sério em termos de economia internacional, dos fornecimentos, a escassez, ainda estamos recordados disso. Aumentou esta noção de que os países deveriam aumentar a produtividade interna para combater Isso é essa outra dependência consequência, externa? sim. Acelerou a desglobalização, porque o processo já estava a decorrer, mas de facto acelerou a desglobalização. Agora, a meu ver, o pior disto tudo, nestes últimos 3 anos, foi o assalto às liberdades nos países ocidentais, em países como a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e também cá em Portugal. Quer dizer, os Estados exageraram, retiraram direitos e liberdades constitucionais às pessoas sem, a meu ver, isso ser justificado. E agora chega-se à conclusão que muitas destas coisas de facto não eram necessárias, não é? Nós temos uma investigação a decorrer nos Estados Unidos e verificamos que o Fauci, o célebre Dr. Fauci, fez umas considerações sobre o Covid e o que era necessário fazer e a origem do Covid, depois de ter encomendado a uns amigos um relatório que depois, quer dizer, tudo isto foi um bocado obsceno, para dizer a verdade. E esta retórica de que temos de seguir a ciência, seguiu-se tudo menos a ciência. A ciência não era esta ortodoxia que foi imposta. A ciência era questionar, é ter dados empíricos. Nada disto foi seguido. E, portanto, há uma coisa caricata nos últimos dias, acho que foi há 2 dias atrás, em Nova Iorque, o mayor de Nova Iorque, a braços com assaltos por homens armados, diz que a cidade irá banir máscaras de qualquer espécie. Isto depois de andarmos com as crianças na escola durante 3 anos mascaradas. Isto é tudo absurdo. Mas, mais uma vez, eu acho que temos aqui um problema. A comunicação social serviu para empolar isto muito, sobretudo na primeira fase.
E a acrescentar a afirmação recente do diretor do FBI que disse acreditar que o vírus teve origem num laboratório chinês. O Departamento de Energia americano também diz uma coisa semelhante, se bem que qualifica, dizendo que não tem a certeza absoluta, etc. Aquelas coisas todas que são de costume quando se fala burocratês. A China continua a não revelar dados, a não proporcionar os dados sobre essa altura, mas eu acho de uma forma geral, todos nós hoje chegamos à conclusão que, de facto, o mais provável é a origem ter sido no laboratório do Wuhan. Isso não significa que foi propositado, não é? Mas eu também recordo, quando se começou a falar, Trump começou a falar nisto a certa altura e a resposta, não é? Era que, não se pode dizer isso porque isso é racismo, não sei o quê. Quer dizer, não é coisa nenhuma, houve uma fuga, provavelmente, seguramente acidental, daquele laboratório, os chineses encobriram o acontecimento e parece que... pelo menos algumas indicações levam-nos a crer que Fauci também não estava particularmente interessado em que se soubesse, porque tinha canalizado fundos que, em última análise, acabaram nessas experiências, o tal gain of function, não é? Essas experiências em Wuhan. Concordas? Também não houve um efeito transformador? Houve um efeito transformador porque estamos a falar da primeira pandemia que provocou uma paralisação global na economia mundial. Isto é a primeira vez que acontece na história e tem a segunda característica de ter sido uma decisão consciente, volitiva, decidida por parte dos decisores políticos, económicos e financeiros dos grandes países, dos diversos blocos políticos em todo o mundo. Isto é uma característica absolutamente nova desta pandemia. Aliás, já referimos isso aqui quando há alguns programas, quando fizemos referência, por exemplo, às investigações de Adam Tooze, que destaca precisamente estes aspectos da pandemia. Segundo lugar, esta pandemia tem umas características que a tornam não única, ela não é a primeira a ser provocada por um coronavírus, a sua amplitude é bastante grande e ela tem tendência também a ser esquecida. E já vamos falar desse tipo de comparação que tem de ser feita com o que ocorreu no início do século XX com a chamada pneumónica. Agora, temos uns problemas políticos que ainda estão em cima da mesa. Um que tem a ver com a origem do vírus. A origem do vírus há essencialmente duas teses, que uma aponta para tratar-se de uma mutação em zonas onde é comum ocorrerem estas mutações, estas zoonoses, porque há uma grande concentração de populações humanas em convívio constante com populações animais que podem transmitir este tipo de vírus, sobretudo aves domésticas ou porcos. Isto é muito comum e está a acontecer isso agora. Precisamente esta semana foram detectados casos na América Central, inclusivamente a morte de uma criança, em que houve uma mutação, uma transmissão de vírus da gripe das aves para uma criança que morreu. Estes casos de gripe aviária têm tipos diferentes de vírus, mas são muito comuns em todo o mundo e podem sempre sofrer estas mutações. Esta é uma das teses existentes. A outra tese não é do governo chinês, é de grande parte da comunidade científica mundial. Depois há uma outra hipótese, outra tese que admite que possa ter sido uma fuga de experiência laboratorial praticamente em Wuhan. A questão política que está aqui em causa é o facto do regime comunista chinês ter ocultado o risco da epidemia no seu início, ter reprimido, inclusivamente com prisão,
os cientistas e médicos chineses que em Wuhan estavam a chamar a atenção para o risco desta epidemia e só muito mais tarde ter vindo a admitir a amplitude desta epidemia que depois veio a transformar numa pandemia. Portanto, há estes aspectos. Mas o mais relevante agora, se calhar, para nós é a pressa com que se quer esquecer esta pandemia. Porque ela, como se tivesse desaparecido completamente do horizonte, aparece por vezes em termos de luta política, como o Vasco está a recordar agora, polémicas estão em curso nos Estados Unidos, estão em curso polémicas na Grã-Bretanha sobre a maneira como o governo lidou com esta crise, a mesma coisa na Itália, em Portugal reina a paz dos cemitérios, com os nossos 26 mil mortos, que tem a ver com a extraordinária dificuldade, incompetência, e em alguns casos incompetência criminosa, de muitas autoridades sanitárias em governos em lidarem com uma situação que, temos de reconhecer, em muitos ultrapassava. Mas E essa reação é interessante, ou seja, como é que nós conseguimos agora à distância avaliar essa reação das autoridades de saúde? Ninguém quer fazer essa avaliação. Mas há, de facto, pelas razões que o João referiu, tanto nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em outros países, quer dizer, está-se a olhar para aquilo que foi feito e aquilo que foi decidido e como foi decidido, com imensa ligeireza, Exatamente. como o caso britânico demonstra através do WhatsApp, não sei quantos. Recentemente divulgada o conteúdo Sim. de mensagens trocadas Sim. entre o governo de Boris Johnson com Sim. o conteúdo da forma como haviam de reagir à pandemia. Exatamente. Que é de uma ligeireza, uma coisa surrealista. Seria interessante Mas- perceber como é que isso aconteceu cá. Provavelmente A da mesma avaliar, forma, a avaliar não é? pelas Não, decisões pela mesma relativas forma. à TAP também que até percebes Não, como mas é que foi pode ter da sido mesma forma, quer dizer, a doutora Graça um dia dizia que as máscaras não serviam para nada. Quando conseguiu obter stocks, depois as máscaras eram obrigatórias em todo sítio. Quer dizer, mas o João disse aqui uma coisa interessante, mas com a qual eu discordo. O João diz, bom, é a tese a propósito da mutação, é a tese da comunidade científica. Mas é muito difícil. Aliás, da parte mais Eu sei, João, significativa da eu sei. comunidade científica. Eu sei, mas o problema é esse, é que depois destes anos todos ainda é possível, e sabendo o que a gente sabe hoje, da forma como estas coisas foram tratadas, e sobretudo o papel de Fauci, quer dizer, Fauci teve um papel aqui que convém perceber, não é? De abafar a verdade, de condicionar a ciência. Atenção, isso é no universo norte-americano. Nós estamos Não, a falar de uma não pandemia em todo o em universo. todo o mundo. E as reações, Não é- as reações europeias Mas foram... deixa concretizar. Deixa-me acabar. Não é no universo americano. É que esse condicionalismo da ciência americana depois tem repercussões mundiais e, portanto, praticamente todos os cientistas, a chamada a comunidade científica, foi atrás. Até porque os estudos que eram publicados eram, em larga medida, condicionados pelo Fauci. Portanto, eu acho muito bem que haja ciência, mas uma das coisas que nós percebemos nestes 3 anos é que essa ciência foi manipulada por razões de natureza política. Toda a ciência é manipulável, Vasco. Ok, pronto. A primeira Então, se assim é, tudo a bem. primeira identificação das cadeias genéticas do vírus foi feita por cientistas chineses a trabalharem em condições de repressão política, Ok, que a então não divulgaram e invoques. partilharam, Convém não com a invocares comunidade a internacional. comunidade A desordem de falta de coordenação foi evidente nos primeiros tempos, quando toda a gente tentava comprar oxigênio, quando a China aparecia como o grande fornecedor de E máquina o para isto. diretor-geral da Organização Mundial Uma da organização Saúde foi silenciado. Mas Componentes de propaganda nós também estamos a chinesa, falar, na verdade. Isto é um pouco como há pouco estávamos a falar da propaganda da guerra. Isso, da propaganda da guerra. Sim, Isto mas não foi fui eu que uma justifiquei invocando o nome da comunidade científica. uma extraordinária confusão. E este tipo de incidência política sobre uma discussão científica é habitual no caso. Nós Mas bem, temos... João, não digas, a comunidade científica acha que é natural. Não é natural. Faz que eu disse Uma e mutação repito, há
duas teses sobre a provável origem do vírus, que poderá ter sido, sobre as quais E mesmo eu não no sou interior dos competente para me pronunciar, e mesmo no interior dos vários governos, que como nos poderá Estados ser Unidos, por existem uma declarações fuga de contraditórias. experiência laboratorial, ou poderá ser algo que é muito comum, uma mutação, uma mutação do de Supremo vírus. que não podia definir Vasco, uma mulher não- porque não era bióloga. Vasco, vamos lá ver se nos entendemos. É Nós pouco temos provável. uma questão de saúde pública que é uma pandemia, que tem uma determinada origem, que demora a identificar. E temos algumas hipóteses interpretativas. Temos uma que considera que estamos perante uma mutação que é comum ocorrer, que ocorre com muita frequência e que por vezes assume grande gravidade, de transferência de uma espécie para outra. Isto é comum, isto existe. É, sim, senhor. Pronto. Nós ainda hoje não sabemos ao certo qual é a origem da chamada gripe espanhola, da pneumónica. Tem aquele nome estranho de gripe espanhola, porque a Espanha Mas era usa Estado a neutro navalha do durante Occam, durante a Primeira Guerra Ó, João, Mundial. usa a navalha do Occam, não é? Perante duas teses, não é? Mas eu não vejo o chinês como um inimigo, um perigoso comunista que agora me espalhou o vírus. Santo Deus, tu conheces os mercados, tu conheces os mercados, nem eu estou a dizer isso, tu conheces os mercados. No fundo, o que está aqui em causa são duas teses que não sabemos exatamente o que são e podemos acreditar tendencialmente que acho que os chineses seriam capazes disso, sim. Tendencialmente numa ou de outra. Mas de qualquer das formas, temos o tempo mais limitado, temos que passar aqui às sugestões. Queres começar? Quero. Já tens um livro aí em cima? Tenho o livro que vai ser, aliás, vai ser lançado hoje, esta tarde, do Miguel Morgado, que é um livro que se chama Guerra, Império e Democracia, a Ascensão da Geopolítica Europeia. E o que o Morgado, na realidade, faz é olhar para um conjunto de momentos decisivos, desde o presente até ao passado distante, e o passado distante são a Grécia clássica, e olha para como estes momentos moldaram a nossa vida coletiva e o sistema internacional. João? Eu, por causa da pandemia, vou recordar um livro que já foi editado há bastantes anos, em 2009, de uma investigação coordenada pelo professor José Manuel de Sobral, aqui em Lisboa, e que foi publicada pelo Instituto, pela imprensa de Ciências Sociais, chamada A Pandemia Esquecida. É um estudo sobre o impacto que teve a chamada gripe espanhola no mundo e em Portugal, e sobretudo pelas razões que levaram a que tivesse sido esquecida aquilo que foi a maior pandemia de que há registro histórico, que terá provocado entre 20 a 50 milhões de mortes, um número muito superior àquele que tem registro o número de mortes ocorridas diretamente em consequência da guerra de 1914-1918, e o interesse da investigação está precisamente nisso. Como é que aquilo que foi a maior pandemia da história foi tão rapidamente esquecida, inclusivamente em Portugal, onde terá provocado pelo menos cerca de 50 mil mortos, e 50 mil mortos é muito mais do que todas as vítimas que ocorreram com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial em África e na Europa, e ainda com a guerra colonial dos anos 60-70. Muito bem, e o Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre como combater as insónias, um problema que afeta 3 milhões de portugueses. Já sabe que pode ouvir-nos no site da Sábado e também nas plataformas do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.